Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, A Transfiguração de Jesus. Terça-feira, ler com oração Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A missão do Senhor: edificar a igreja. A partir do capítulo 16 de Mateus, há uma mudança de foco, pois Jesus é revelado como ungido de Deus para a edificação da igreja. Após Pedro afirmar que Cristo era o Filho do Deus vivo, o próprio Jesus complementou que edificaria sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Portanto, a incumbência de Cristo é edificar a igreja. As portas do inferno, Hades, no original grego, não conseguem vencer a igreja edificada, porque não encontram brechas. Quando permitimos a ação do velho homem, surgem entre nós inimizade, ciúme, contenda, insatisfação, crítica contra as lideranças, ambição egoísta e divisão, que são brechas para o inimigo entrar e impedir a edificação da igreja. Todavia, temos observado o Senhor mudar nossa sorte, e hoje há mais unidade entre nós. De modo geral, não tem havido ambiente para disputas por posição. Estamos aqui, fechando todas as brechas para juntos edificar a igreja. O Senhor nos tem dado diversas ferramentas para fechar as brechas e edificar a igreja. A comportagem dinâmica começou entre nós com 300 guerreiros, mas atualmente eles parecem brotar da terra, pois em cada esquina surge alguém para orar pelas pessoas nas ruas. Por meio do Avança Jovem, crianças e jovens aparecem como orvalho que desce dos céus para compor o precioso exército do Senhor. As unidades do CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, estão formando novos guerreiros. Pelas redes de cuidado, nossas irmãs têm conectado muitas mulheres a Deus. Os irmãos têm se tornado homens de oração. As igrejas estão aperfeiçoando os serviços locais. Muitos têm aprendido a pregar o Evangelho ao perguntar: posso orar por você? Ainda há comportagem por hora e por oportunidade para quem trabalha e dispõe de pouco tempo. Tudo isso é maravilhoso. As pessoas que foram conquistadas pela pregação do Evangelho são introduzidas nas redes de cuidado e se tornam material para a edificação da igreja. O desejo de Deus é que estejamos unidos e edificados como sua igreja. Tomemos como ilustração a formação do concreto armado. Usando quantidades apropriadas, o construtor mistura areia, pedra e cimento e acrescenta água para que a química aconteça. Depois despeja numa forma onde há a ferragem de modo que a estrutura se estabeleça. Sendo assim, bem misturados, todos esses materiais formam, por fim, o concreto armado que está presente nas colunas dos prédios. Os elementos antes soltos agora estão edificados em uma só peça, ou seja, a coluna. Todavia, não é fácil sermos edificados. Alguns, quando escalados para servir com outros irmãos, já encontram dificuldade por não haver unanimidade na forma de pensar e agir. Essa situação poderá gerar conflitos e ressentimentos se dermos mais atenção ao individualismo e às obras da carne do que à edificação da igreja. Mas Deus tem solução para tudo isso, pois Ele deseja ver-nos edificados como um só corpo. Para tanto, encorajamos a todos que revejam as mensagens anteriores em que discorremos bastante sobre esse assunto. Deus tem muito a falar conosco. A partir de Mateus 16, a edificação da igreja é revelada. O Senhor deseja edificar sua igreja e esse também é nosso encargo. Quando abandonamos o individualismo e as preferências da carne, abrimos caminho a Deus para trabalhar em nossa vida e nos edificar num só corpo como um só edifício. É isso que dará descanso ao Senhor. Aleluia! Pergunta de hoje: que atitudes você deve desenvolver para que as portas do Hades não prevaleçam contra a igreja? Jesus é o nosso Senhor.